Olha, pessoal, as notícias demográficas do Japão continuam realmente decepcionando não, tão desesperadoras. Essa é a verdade. A população do Japão está caindo, está efetivamente diminuindo. Não é que está crescendo num ritmo menor do que no passado, não. Isso já ficou para trás. Ela está encolhendo, está diminuindo todos os anos. E o ritmo atual aqui da queda da população japonesa é assustadora, né? A população está diminuindo lá no Japão, quase 100 pessoas por hora. A cada hora que passa, a população do Japão encolhe em 100 pessoas. Meu amigo, isso aqui é algo assustador, que vai colocar aí uma queda populacional na casa dos 800 mil aí em um ano, se continuar nesse ritmo aqui, com certeza, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse assunto, sobre esse tema, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? E eu falei esse número, nem sei se é isso de cabeça, contador não faz contas muito bem, né? Alguém coloque aí para mim nos comentários, faça a conta de cabeça aí, ou eu mesmo vou fazer aqui agora, né? Uma questão de honra, 100 pessoas morrendo, a população diminuindo 100 pessoas a cada hora, 24 horas por dia, 365 dias, é isso aí, 876 mil pessoas a menos no Japão no ano, se o ritmo se mantiver dessa forma aqui, realmente, minha conta de cabeça está mais ou menos certa. E, meu amigo, quanto tempo que um país aguenta ficar nessa situação, né? Eu fiz um texto para a Visão Libertária recentemente, falando que no ritmo do número de perdas de população do ano passado, o encolhimento, aliás, de 2022, né? O Japão não teria mais ninguém morando lá daqui a um século e meio. A população simplesmente ia desaparecer. Tem lá umas 120 milhões de pessoas hoje no Japão e tudo mais, só que realmente esse aqui é um cenário assustador e a questão demográfica no Japão é um caos completo, um problema seríssimo para o governo que tem tentado conter essa queda de natalidade, mas em vão, né? Então, parece aqui que os dados preliminares de 2023 ainda não estão bem consolidados. Dizem que o número de nascimentos aqui ficou um pouco acima de 755 mil, que originalmente era um número previsto para ser alcançado só em 2035. Esse número tem caído consistentemente, havia previsões para que determinados patamares demográficos fossem atingidos em algum momento no futuro, mas esses patamares foram atingidos muito antes, o que é uma coisa realmente desesperadora, né? Então, esses dados foram divulgados pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do próprio Japão, né? Então, tem atualmente 124 milhões de pessoas vivendo por lá, na verdade, 1º de outubro, né? O número de 1º de outubro aí, uma queda de 837 mil pessoas em 12 meses aí, né? É a maior queda desde que essa série histórica começou a ser catalogada lá em 1950, né? E é o 13º ano consecutivo com queda na população japonesa, né? Uma população que está cada vez mais velha, já é atualmente aqui um país extremamente velho, né? Extremamente idoso, tem uma população muito grande aí, que se eu não me engano, 1/3 da população aí tem mais do que 60 anos no Japão hoje, tem uma quantidade enorme de pessoas acima de 80 anos, e é o país que tem mais centenários no mundo, né? Então, o japonês vive muito de forma geral, só que o número de nascimentos está cada vez menor, né? Então, imagina-se que até 2050, uma em cada 5 casas aí, nossa, escreveram bem mal essa frase aqui, né? O pessoal do Globo, vamos dar aí uma melhorada nesse texto aqui, né? 1 em cada 5 domicílios do país será constituído exclusivamente por idosos, né? Ou seja, idosos morando sozinhos. Não é aí um avô morando junto com um neto ali, ou com um pai idoso morando com os filhos já adultos, não. São pessoas realmente aí idosas morando sozinhas de fato, né? Então, tem a questão dos trabalhadores, dos imigrantes entrando aí, estudantes estrangeiros também, e o pessoal que tem um visto permanente e tudo mais, isso dá uma balanceada no número total de pessoas no Japão vivendo ali, né? Só que realmente esse número é insustentável ainda assim. Então, hoje vivem no Japão 3 milhões de estrangeiros
Não é muita coisa comparado com o total aqui da população, certamente muito menor do que o número que a gente observa nos Estados Unidos, por exemplo, aí, e está longe de ser suficiente para consertar ou amenizar esse problema demográfico que eles enfrentam na atualidade aí, né? E em fevereiro fizeram um cálculo preliminar aí sobre o número de bebês que nasceram no ano passado, e isso caiu mais uma vez, meu amigo, sim, caiu mais uma vez aí, chegando a 758 mil aí, tem um número aqui mais ou menos aproximado, não é nada certo ainda, mas representa uma queda de 5% em relação a 2022, que já foi uma queda também. Isso está caindo ano após ano, está, na verdade, despencando, né? Essa é a verdade. São números de nascimentos aqui semelhantes ao final do século XIX, meu amigo. A população do Japão era muito menor naquela época, mas fizeram uma conferência desses números desde aquela época, isso é catalogado ano a ano, e é o pior resultado desde o início da série histórica que remonta aos últimos anos do século XIX, né? 1899, ali 1900, ou seja, realmente é uma coisa completamente absurda e principalmente insustentável. Então, esses números aqui, que o Japão alcançaria 755 mil nascimentos, chegaria a esse patamar baixo, né? Esse número já havia sido previsto anteriormente pelo pessoal do IPSS, né? Instituto Nacional de Pesquisa da População e da Segurança Social, só que a estimativa é que esse número fosse alcançado em 2035, então a população está encolhendo muito mais rápido do que o originalmente previsto aí, né? O número de pessoas lá no Japão abaixo de 15 anos, né, tá um nível recorde negativo aí de 11,4%, então a população muito jovem, que serão os adultos daqui a 10 anos, né, as próximas décadas, que comandarão a economia do Japão nas próximas décadas, esse número é pífio, né? 11% da população apenas, né? Sendo que aqueles que têm mais de 65 anos, se eu tinha precisado os números em um terço, é quase isso realmente, né? 29% da população. Então, veja que a fatia dos idosos na composição etária do Japão é muito mais relevante do que dos futuros trabalhadores, aqueles que vão para o mercado de trabalho daqui a uns 10 anos, aí, daqui a uns 20 anos, né? Então, de acordo com o próprio primeiro-ministro do Japão, que é o Fumio Kishida, ele falou aqui que essa crise demográfica está levando o Japão para a beira da incapacidade de manter suas funções sociais, né? Porque, de fato, isso aqui representa o colapso total de qualquer ideia de seguridade social, de previdência e tudo mais, né? O governo, para manter o estado de bem-estar social, depende de um fluxo grande de recursos por meio dos impostos, precisa de uma sociedade produtiva funcionando bem, uma economia crescente, inclusive isso é importante, mas num cenário em que a economia do Japão não cresce já há muito tempo e a população encolhe, você tem cada vez mais gente dependendo do Estado para ter o básico do básico aí da sua vida, da sua dignidade e tudo mais. E você tem cada vez menos gente contribuindo para o bolo, colocando dinheiro aí. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Ou a população vai voltar a crescer por uma conscientização das pessoas, não sei, né? Ou simplesmente o Estado vai deixar de assistir os idosos aí, deixar todo mundo ficar à própria sorte. Um monte de idosos que tiveram poucos filhos também no passado, né? Inclusive, jovens idosos, vamos colocar assim, o pessoal que está chegando nos 65 agora, eles tiveram menos filhos, e a tendência é que os adultos de hoje se tornem idosos, às vezes até sem filhos. E aí, se o governo não vai te dar a sua previdência, a sua aposentadoria não vai garantir isso aí para você, quem que vai garantir? Você não tem nem filhos para te sustentarem na sua velhice, fica realmente muito complicado a coisa se manter dessa forma. É um país que está condenado ao colapso demográfico, sem dúvidas, né? Então, o governo do Japão já tem tentado fazer alguma coisa, dar dinheiro para as famílias terem mais filhos aí para conter a queda de natalidade. Não está funcionando, não está resolvendo, o problema é muito mais grave de fato, né? Hoje já muitos idosos já moram sozinhos no Japão, e a tendência aí é que a coisa se torne ainda mais crítica, ainda mais grave, e essas pessoas de mais idade vivendo sozinhas demandam mais cuidados médicos, não têm familiares para fazer isso aí de forma voluntária, né? Então precisam
gastar com enfermeiros aí, com médicos e coisas do tipo, esse custo vai aumentar. Se o governo for bancar isso para esses idosos, vai precisar de cada vez mais dinheiro, com uma população economicamente ativa cada vez menor, né? E é um problema porque estima-se que um a cada 5 domicílios será constituído só por idosos em 2050, né? Ou seja, 10,8 milhões de idosos morando sozinhos. Então, realmente é uma situação completamente insustentável. Quem que vai bancar a saúde desses velhinhos aqui quando esse momento chegar? 2050 tá logo ali, meu amigo. Falta aí um quarto de século, mas um quarto de século atrás a gente estava na virada do milênio e olha, já estamos aí em 2024, né? Então, se algo não for feito hoje em matéria demográfica no Japão, bem, o país está afadado a desaparecer com certeza. Agora, o que vai ser feito é a grande questão. Essa redução nas taxas de natalidade é algo bastante cultural, especialmente no Oriente, no Extremo Oriente, né? É um problema do Japão, ainda mais grave na Coreia do Sul, mas também é um desafio para Taiwan, para Singapura também, para a China, enfim, esses países estão lidando bastante com esse problema, até a Coreia do Norte, inclusive, né? Então, realmente é algo com quê cultural e que vai acabar arrastando esses países para um problema demográfico muito grave. E o Japão aí, talvez o exemplo mais catastrófico de todos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.